Estudaremos agora no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, o tema Esquecimento do Passado. Zé Pequeno, agora sabemos que quando aqui estamos encarnados, para o nosso próprio bem, não é permitido lembrar do nosso passado. Mas eu te faço uma pergunta. Os espíritos superiores não podem nos revelar algumas coisas do nosso passado? João Grandão, nem todo mundo pode receber esse tipo de revelação, porque nem todos sabem fazer bom uso delas. Mas muitas pessoas conseguem saber o que foram e o que faziam em outras vidas. Rapaz, mas essas pessoas ficam sabendo de tudo? Não. A revelação do passado é gradativa, ou seja, é feito por etapas, de acordo com a sua evolução, de acordo com a capacidade que os seus sentimentos vão adquirindo para suportar tais revelações. Se os espíritos superiores pudessem falar abertamente, lembrar todo o passado das pessoas, fariam extraordinários, espantosas revelações sobre o passado. Haveria muitas histórias para serem contadas e muitos livros para serem escritos. Questão 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Contudo, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhe fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. Pergunta 396. Bom, esta questão aqui, esta pergunta, primeiro ela tem uma afirmativa. E em cima da afirmativa, Allan Kardec fez a pergunta. Então vamos ver a afirmativa primeiro. Algumas pessoas julgam ter vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhe apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta deter. Então, uma frase aqui, Allan Kardec está dizendo o seguinte, que tem algumas pessoas que imaginam, que tiveram assim a lembrança de um passado desconhecido, que este passado apresenta para a pessoa como se fosse uma imagem que passa, uma imagem fugitiva, que surge e desaparece. Aí essa pessoa tenta segurar a imagem, tenta fixar para lembrar direitinho, para ver direitinho o que está passando, certo? Então Allan Kardec fez essa afirmativa. Aí em cima disso vem a pergunta, essa ideia é apenas uma ilusão? Ou seja, essa ideia que a pessoa teve de ter visto assim uma imagem que lembra ele de alguma coisa do passado, é apenas uma ilusão, ou seja, apenas um engano, uma fantasia, certo? Uma ficção, uma miragem, alguma coisa assim, fruto da imaginação dele? Isso não tem nada de verdade? Vamos ver a resposta dos espíritos. Os espíritos responderam assim: algumas vezes é real. Frequentemente, porém, é uma ilusão contra o qual deve o homem precaver-se, já que pode ser efeito de imaginação superexcitada. Aí então os espíritos responderam que algumas pessoas realmente têm essa visão de alguma cena do seu passado. Agora, temos que tomar cuidado. Sempre acontece de ser uma ilusão. E contra isso, o homem deve tomar cuidado. A gente não pode acreditar em tudo que se julga estar vendo que seja verdadeiro. A doutrina espírita nos recomenda muito sobre o cuidado que nós devemos ter com estas visões, com as visões que nós temos.
Porque muitas das vezes a gente acha que é uma visão, alguma coisa, alguma revelação do passado, ou que muitas das vezes é a visão de um espírito. Temos que tomar cuidado porque pode ser fruto de uma ilusão. Ou pode ser também uma imaginação superexcitada. Imaginação superexcitada é quando a pessoa cria, assim, uma situação de autossugestão. Ele fixa num ponto e começa a mentalizar naquilo. Quando é feio, ele começa a criar imagens, começa a ver coisas que não são reais. Ele excita de forma que ele passa a sentir como se estivesse vendo, né, aquilo que na verdade não passa de uma ilusão. Pergunta 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Isto quer dizer que quando nós estamos encarnados numa situação mais elevada do que a que nós estamos vivendo hoje, nós podemos lembrar melhor, com mais precisão, com mais detalhes das nossas vidas passadas? E a resposta é a seguinte: sim, à medida que o corpo se torna menos material, o homem recorda melhor. Ponto. Então a frase está afirmando que na medida que a pessoa evolui, né, o corpo torna menos material. Então, o corpo tornando menos material, o homem então recorda melhor das suas existências anteriores. Continuando. A lembrança do passado é mais clara para os que habitam os mundos de ordem superior. Quer dizer, os mundos mais elevados que a Terra. Quanto mais elevados, quanto mais próximo da perfeição, melhor é a lembrança das suas vidas passadas. Certo? Bom, nós vimos na questão 393 que o espírito não lembra da sua vida passada, mas traz o resultado, né, as suas experiências da sua vida passada para a vida atual, e essas experiências vêm através das lembranças instintivas, ou seja, das tendências instintivas. Agora a pergunta 398 quer saber o seguinte: sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, conclui-se que, pelo estudo dessas tendências, ele possa conhecer as faltas que cometeu? E aí os espíritos deram a seguinte resposta: é possível, mas até certo ponto. Agora, por quê? Continua agora depois da frase. Deve-se, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no estado errante. Ah, tá vendo? É possível sim que através das tendências instintivas ele poderá lembrar as faltas que cometeu no passado, mas isso não totalmente, até certo ponto. Porque na vida espiritual, na condição de espírito errante, ele pode ter aprendido um pouco, ele pode ter melhorado, ele pode ter tomado novas decisões de mudanças, certo? Concluindo a resposta, a existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então, se no mundo espiritual ele melhorou, ele aprendeu, decidiu a mudar de comportamento, ele poderá ter uma existência onde as suas tendências instintivas podem estar bem apagadas, porque na condição de espírito ele teve um processo de melhora. Consequentemente, a existência atual dele será melhor do que a existência anterior. Temos uma outra pergunta aqui dentro da 398, que é a pergunta 398A. Poderá ser pior, isto é, o homem poderá cometer numa existência faltas que não cometeu na existência anterior? Aí os espíritos respondem dizendo assim: olha, depende do seu adiantamento, quer dizer, depende do adiantamento do homem.
Se não souber resistir às provas, poderá ser arrastado a novas faltas que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas revelam mais uma condição estacionária do que um estado retrógrado, pois o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Na verdade, os espíritos aqui responderam que a pessoa pode cometer faltas numa existência que ele não cometeu na existência anterior, porque isso depende muito do adiantamento desse espírito. De repente, ele pode pedir uma aprovação, Por exemplo, a pessoa pede para ser político, Não, eu vou ser político porque através da política e tudo eu posso fazer benefício para a humanidade, Ele pede isso como uma prova, como um teste para a evolução dele. Chegando aqui, então, ele torna-se um político e um administrador público Só que ele vai administrar numa comunidade onde impera a corrupção. Ele não veio com o propósito de se corromper. Ele veio com a proposta de fazer um trabalho político correto. Mas, quando se dá, ele está envolvido na influência do meio que ele está vivendo e está cometendo corrupção também, certo? Então está cometendo faltas que ele poderia ter evitado. Isto não quer dizer que ele regrediu, não. Ele mantém uma condição estacionária. Por que ele não regrediu? É porque a natureza dele ainda estava sujeito a esse tipo de faltas, a esse tipo de crimes. Agora, se ele tivesse resistido à tendência instintiva que lhe trouxe velada em seu inconsciente, ele teria galgado um degrau a mais no processo evolutivo frente à prova que ele pediu. Como ele não conseguiu superar, ele manteve no seu processo de lembranças instintivas, de tendências instintivas que ele já trazia de outras vidas.